Yohiyori, um personagem que foi mencionado no vídeo passado sobre o NES, mas nem mesmo eu imaginava que o vídeo dele ia sair assim tão rápido. Porém, de longe, ele é um dos personagens com quem eu mais me identifico de certa maneira, principalmente em relação ao seu passado, com as expectativas dos pais do Hiyori e como ele superou tudo isso junto do seu próprio ego. Mas, além de tudo, ele foi, desde sempre, um gênio forçado a ser perfeito, mas que quebrou tudo isso após descobrir o seu próprio ego. Yohiyori, no começo, era um personagem que muitos gostavam, mas que não teve um arco de desenvolvimento completamente dedicado e voltado a ele, ou pelo menos um destaque maior e mais significativo para o próprio personagem, ao contrário de alguns outros naquele início, como Toshihin ou Sei Shironagi, que receberam mais atenção até a partida contra o Japão Sub-20. Mas isso mudou bastante durante a Liga Neo-Egoísta. E para mim esse destaque que o Yohiyori mereceu começou a aparecer muito mais depois daquela pequena dica que ele deu pro Isagi, falando para ele agir mais por reflexo no campo, de uma maneira reflexiva. E depois também quando ele começou a ver o campo da mesma maneira que o Isagi, usando a Meta Vision. Assim, ele se tornaria a peça restante que o Isagi precisava para conseguir marcar gols naquela partida. Mas esse desenvolvimento é apenas visto de uma maneira mais ampla e podemos compreender de uma maneira melhor depois de vermos o passado do Hiyori, porque assim nós vemos como o Hiyori ser a chave para o Isagi mudou a vida dele de uma maneira completamente drástica. O Yohiyori é filho de 2 atletas. Seu pai é um medalhista de prata em todos os campeonatos de judô japonês, e a sua mãe é a segunda no salto em altura do Japão. E o gosto amargo do segundo lugar que os dois sentiram fez com que os dois tivessem um novo objetivo. Eles encontraram uma nova razão para continuar vivendo e existindo que não fosse conseguir o primeiro lugar em seus esportes, mas sim tornar o seu filho, uma criança nascida de 2 segundos lugares, um campeão, alguém que vai conquistar o tão sonhado primeiro lugar que eles sempre quiseram, mas que nunca conseguiram. E nesse início, aparentemente nada parecia estar errado nesse passado do Yohiyori. Afinal, é normal os pais quererem nada mais nada menos do que o melhor para seus filhos, principalmente quando ele mostra um potencial muito grande para uma certa coisa, apoiando seu filho e fazendo com que ele cresça cada vez mais com sua própria dedicação. Mas a situação do Hiyori era completamente diferente. A cada passo da vida dele era por esse único objetivo de seus pais. E sinceramente o mangá pode não mostrar isso de maneira 100% explícita, mas tudo nesse passado do Hiyori faz parecer que os pais dele se juntaram, se casaram e tiveram um filho apenas pelo único objetivo de conquistar o primeiro lugar através do seu filho e nada mais. Como se eles fossem 2 fábricas em falência se unindo para poder criar um único produto perfeito. Não como se fosse um casal que se uniu por amor para criar um filho, um ser humano, mas sim para criar um robô, uma máquina que vai seguir tudo o que eles quiserem para poder se tornar o número 1. E isso vai se comprovando perfeitamente, constantemente, ao decorrer do passado do Hiyori, onde até sua alimentação, seu tempo livre, seus estudos e exercícios não era apenas porque uma criança precisa comer e se exercitar para ficar saudável, e sim porque eram passos necessários para ele se tornar o melhor do mundo no futebol, o número 1. O Hiyori era uma criança que não vivia como criança, ele tinha uma vida de um adulto, um atleta, onde ele não possuía nem mesmo o direito de se divertir com seus amigos, por conta dos seus pais, que colocavam ele em mais treinos, e o Hiyori achava que isso fazia seus pais felizes, então continuava e continuava até não dar mais. Afinal, também é comum para os filhos quererem impressionar os pais, deixar eles felizes e pelo menos tentar recompensar pelo esforço que eles estão tentando fazer por ele. Mas isso era até um certo momento no passado do Hiyori. Nesse exato momento do passado é quando até mesmo Hiyori percebe que ele não é visto como filho dos seus pais ou como um ser humano que pensa e tem sentimentos, e sim uma máquina
para poder carregar o peso das expectativas dos seus pais, que nunca conseguiram ser o melhor em seus respectivos esportes. Porque o Hiyori ainda era apenas uma criança. Não tinha como ele atingir objetivos que eles queriam na velocidade que eles queriam. O normal seria o Hiyori começar a jogar por conta própria e assim perceber o seu talento, começar a se divertir com o esporte, somente para depois começar esse treinamento rigoroso que os pais estão forçando goela abaixo de uma criança. E quando os pais do Hiyori pensavam que ele estava pelo menos um único ponto abaixo do que eles imaginavam, ficavam brigando e discutindo sobre isso, colocando a culpa um no outro sobre o Hiyori não conseguir se tornar profissional no futuro. E mesmo quando o Hiyori estava preocupado deles dois se divorciarem, porque ele não vai ser o melhor do mundo, já que é só isso que mantém os dois vivos, eles não se preocuparam com nada, além de um corte no precioso pezinho de sua preciosa máquina, até porque uma máquina imperfeita, com defeitos e ferimentos, não pode ser a melhor do mundo como eles tanto querem. E sinceramente eu posso ser um pouco ousada por estar falando isso, mas se o Hiyori não tivesse a capacidade de se tornar o número 1, é capaz de eles se unirem novamente e conseguirem outra criança apenas por esse objetivo, e assim o Hiyori ser jogado para escanteio pelos próprios pais. E por causa dessa constante pressão que os pais do Hiyori colocaram toda hora em cima dele apenas por existir, ele cresceu sendo constantemente forçado a ser perfeito, forçado a ser o melhor de todos. Mas com uma grande consequência de tudo isso, ele não tinha amor, ele não tinha paixão alguma pelo esporte e nem de sua própria família. Ele nem mesmo tinha um objetivo de vida para ele mesmo. O Hiyori começou a viver no modo automático. Ele literalmente se tornou um NPC na sua própria vida, coisa que não deveria ser normal. Cada ser humano se considera o protagonista de sua própria história, mas o Hiyori não tinha nem mesmo isso. Ele era o protagonista na história dos seus pais, mas em sua própria vida, apenas um figurante, cumprindo o que lhe é dito para manter sua vida nos trilhos e sua família unida, onde qualquer erro pode fazer tudo desmoronar, dando a impressão que o Hiyori está andando constantemente em cima de uma corda bamba que pode cair a qualquer segundo. Tudo porque seus pais não souberam fazer as coisas por eles mesmos, forçando tudo em cima do Hiyori, impedindo que ele desenvolvesse uma força de vontade própria para sua vida, um ego potente o suficiente que fizesse ele querer algo para si mesmo, ficando preso ao futebol de maneira forçada, assim como mostra na capa do volume 24 de Blue Lock, onde mostra o Yo Hiyori acorrentada a uma bola de futebol, assim como aqueles detentos de desenhos animados, que têm correntes amarradas a seus pés com uma bola de aço na ponta. O Yo Hiyori está preso ao esporte de maneira forçada, vivendo de maneira forçada. Sua existência literalmente foi criada apenas para jogar futebol e ser o melhor do mundo. Com certeza ninguém ia querer isso para a sua própria vida, nem sequer para a sua própria família. Então, quando Yo Hiyori viu uma oportunidade e foi para o Blue Lock, ele estava apenas tentando se manter lá e sobreviver. O seu ego ali era simplesmente a motivação de não querer voltar para casa, mas ele desde sempre foi um jogador excepcional, de certa maneira. Um verdadeiro gênio, onde eu até mesmo posso cogitar que Toshihin pareceu ser um dos personagens que percebeu esse talento do Hiyori, porque o Hiyori era habilidoso e de uma maneira indireta, o Toshihin meio que mostrou para nós como que ele é forte assim, porque o Rin nunca reclamava quando tinha que cooperar com o Hiyori, principalmente quando usava seus passes, ao contrário de quando ele precisava cooperar com outras pessoas. Isso porque o Hiyori conseguia acompanhar os movimentos do Rin, analisando o ambiente ao seu redor e reagindo de maneira reflexiva, de acordo com os movimentos dos outros jogadores. Algo que ele já fazia desde o início e que mais pra frente evoluiria para uma habilidade de suma importância para diversos jogadores, a Metavision. O único problema do Hiyori era a falta de paixão pelo futebol. Ele não tinha expectativas em cima dele mesmo, um ego forte como o de todos os outros, e nem mesmo acreditava em si mesmo.
Mas então, pela primeira vez na partida contra Ubers na Liga Neo Egoísta, ele quis fazer algo por si mesmo. Ele decidiu acreditar nele mesmo. Mas por quê? O Isagi estava colocando suas expectativas em cima dele, assim como seus pais faziam, querendo usá-lo como uma de suas peças para fazer gols. Então, por quê? O Hiyori não estava agindo da mesma forma que vimos sua vida toda, como um NPC. Simples. Ele finalmente viu algo que despertava o seu interesse de uma forma que ele nunca havia experienciado antes. Ele era o único que podia fazer o Isagi marcar um gol. O único que podia tornar o Isagi o rei. O Isagi não via ele como uma máquina, e sim como uma peça para mudar seu destino. O Isagi não estava usando o Hiyori pelo humano que ele é, e sim pelo potencial que ele tinha para mudar a vida do próprio Isagi. E ainda assim, as pessoas à volta do protagonista evoluíram de uma maneira explosiva, apenas para não serem apagados pelo ego do Isagi. O Hiyori agora tinha um motivo próprio para estar ali. Ele encontrou alguém que podia ver o campo da mesma forma que ele podia, e que mesmo depois de frustrar suas expectativas, ele ainda o queria ao seu lado. Não eram expectativas irreais, e sim os dois juntos trabalhando por um único objetivo: marcar gols. O ego dele não é algo que os seus pais prepararam desde o nascimento para ele, e sim, segundo o próprio Hiyori, uma chave para o futuro, algo que apenas ele podia fazer. Um ego que ele encontrou para ele mesmo, para que ele tivesse um objetivo, para continuar jogando futebol, quebrando finalmente aquela corrente que vemos na capa do volume 24, que impedia ele de evoluir como um jogador de futebol, percebendo que ele não precisa ser o que seus pais querem que ele seja, mesmo que isso signifique que sua família seja desfeita e que ele fique sozinho no final de tudo, porque ele vai estar seguindo o que ele quer, vai estar tomando o controle de sua vida. O ego que ele desenvolveu depois de acreditar em si mesmo foi definitivamente algo incrível de se ver, porque ele foi de alguém que apenas seguia ordens para alguém que controla o atacante. Seus passos agora são o que fazem o gol ser possível de acontecer. E agora o Hiyori vai ter uma vida própria, ele vai ser o protagonista de sua própria existência, o mundo vai girar em torno dele mesmo, um ultra sadista, como ele mesmo se descreve, onde ele vai descartar qualquer atacante que não for capaz de acompanhá-lo. E eu acredito que esse talento do Hiyori possa até alcançar o próprio Charles Chevalier. E assim o Hiyori vai ser tão covetado por outros atacantes quanto o próprio Charles quando ele conseguir entrar num palco mundial de verdade. E essa forma que o mangá mostra a evolução do Hiyori é perfeita. E eu sei que o Hiyori não é um personagem muito famoso em Blue Lock, mas eu gostei bastante dele nesse momento específico do mangá, principalmente depois de aprender o passado dele. E eu pretendo continuar trazendo diversos vídeos assim, até de outros mangás e outros personagens. Então não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e nós nos vemos na próxima semana.